Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac. Lhe dou boas-vindas, é claro. Aloha, bem-vindo à família Ho'oponopono. Quer aprender mais sobre Ho'oponopono? Entra aqui na nossa comunidade, no WhatsApp. Nós temos um aplicativo gratuito para você com todas as informações tradicionais do Ho'oponopono, para você realizar de uma maneira séria, coerente, bem clara, bem definida, e você vai obter assim os benefícios do Ho'oponopono. Perfeito? Então, segue a dica aqui para você. Participa do nosso Mensagem de Sabedoria. Nós somos quase 30 mil pessoas lá recebendo mensagens pelas comunidades no WhatsApp, e elas são extremamente positivas em relação a levar para nós as melhores informações para a nossa vida cotidiana. Eu falo de uma maneira prática aqui para você. E nós estamos falando sobre apego emocional. Vai participar, vem trazer para você soluções para a sua vida. Bom, nós vamos começar essa semana aquela série que eu falei sobre perguntas e respostas de Ho'oponopono. E eu tenho algumas perguntas aqui, eu selecionei algumas delas para ser um vídeo breve, que me chamaram muito a atenção. A Lígia Pacheco, ela enviou uma pergunta para mim muito interessante, que é talvez a sua dúvida. Estou fazendo Ho'oponopono, Dr. Paulo. Primeiro, você sabe fazer o Ho'oponopono certinho? Dr. Paulo, tenho dúvida. Solicita no canal WhatsApp a bula fantástica, que é um vídeo especial, e como fazer o Ho'oponopono da maneira correta, forma tradicional, sem nenhum agregado nessa formulação do Ho'oponopono. Perfeito. E ela me pergunta que ela tem uma dificuldade, que muitas pessoas apresentam essa dificuldade. Ela está lá realizando o Ho'oponopono e de repente o pensamento dela, sabe, vai para uma outra direção. Então, tem muita gente que fala, Dr. Paulo, eu estou fazendo o Ho'oponopono, de repente começo a pensar outras coisas. Está me faltando foco. Então vou te explicar uma melhoria na prática, um processo de adaptação. Nós fazemos 15 minutos de Ho'oponopono. Esse é o ideal todos os dias. De repente, no início, quando eu vou fazer Ho'oponopono, é muito difícil para mim me adaptar às repetições. Por que é difícil? Porque você nunca repetiu mantra. Você concorda comigo? Nunca fiquei repetindo mantra ou repetindo qualquer coisa, uma afirmação positiva. Não, o cérebro ele não está acostumado a isso. Gera um certo desconforto. O cérebro em si, ele tem uma agitação natural. É natural dele perguntar por quê, como que eu vou fazer, as nossas indagações do dia a dia. Então, ele fica agitado. Nós temos milhares de pensamentos por dia. Então, chega um momento que você encontrou um lugar tranquilo, que você vai serenar, vai se acalmar, vai apaziguar. O cérebro, obviamente, ele vai dar uma diminuída na sua atividade. E aí, ele acha estranho, né? Porque você é a pessoa que sempre está pensando, ansiosa, no estresse, correndo, e de repente o Paulo está dando uma parada, então ele começa a perceber que tem alguma coisa diferente. E aí você vai para o teu exercício, ele começa a te cutucar. É um sabotador, que é natural. Tem gente que abre a boca, tem gente que tem cãibra na perna, tem gente que se desfoca, perde o foco, perde a conexão. Então o que a gente tem que fazer? Eu tenho um sistema particular que funciona muito bem. Inclusive para todos os alunos que fazem o curso de Ho'oponopono eu indico. Quando você está fazendo a prática inicialmente, você não precisa fazer os 15 minutos, faz 5. É isso mesmo, faz 5, até você sentir que tem uma necessidade. Quando você sente que tem a necessidade de ir para 10, aí você começa a fazer 10. O teu cérebro ele já começa a entender que você está lá tentando trazer o melhor. Fazer uma pausa, respira. Então, a dinâmica começa a ser muito melhor. Então, você que não tem foco, não tem concentração, está na ansiedade, está no estresse, não consegue fazer os 15 minutos de Ho'oponopono, não tem problema. A grande questão aqui é praticar. E aí a prática, para dar bons resultados, você pode começar com 5 minutos. Vou fazer 5 minutos por dia. 5 minutos de manhã ou à tarde. É extremamente necessário. Essa metodologia, ela é interessante,
que existe uma técnica que a gente explica em foco e procrastinação, que é a técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro é quando você vai realizar qualquer atividade, seja, por exemplo, um estudo, e você é uma pessoa que se dispersa facilmente, é uma pessoa que de repente não consegue manter o foco, usa a técnica Pomodoro. O que é a técnica? Você fica um determinado período de tempo fazendo aquela atividade, dá uma pausa de 5 minutos, começa de novo, dá mais uma pausa de 10 minutos, começa de novo. 3 etapas. Então, você fazendo esses intervalos, a tua mente não se sobrecarrega, dá um tempo dela se recarregar, focar, se concentrar melhor. Então, ao invés de você ficar fazendo, por exemplo, vou assistir um vídeo de uma palestra de 1 hora. Não. Assiste a palestra de 20, 20, 20, com intervalos de 5, 10 minutos. Pronto, técnica Pomodoro. Aqui não é tão diferente. Eu vou iniciar o processo de adaptação. E aí, é claro, com o tempo, eu vou me adaptando, vou melhorando, vou aumentando o meu tempo. Eu tenho alunos que fazem 1 hora de Ho'oponopono. 1 hora. Eles se sentem muito bem quando terminam o Ho'oponopono. Tem um aluno que ele faz isso constantemente. Ok? Muito bem. Então, é uma questão de adaptação. Cada um é diferente, né? Tem algumas pessoas que usam o Japamala, tem outras pessoas que não usam o Japamala. O que eu aconselho? Eu não aconselho a usar Japamala, mas quando você perde foco, concentração, e para você é muito mais fácil manusear as contas e você fazer os mantras, não tem problema nenhum. Mas Japamala não é usado no Havaí para o propósito de Ho'oponopono, só para a gente entender. Mas é um artifício. Funciona? Para algumas pessoas funciona. Para outras pessoas, elas gostam de ter o Japamala porque é um enfeite. Para outras pessoas, porque é funcional. Então, depende de cada um. Bom, a segunda pergunta. Doutor Paulo, é da Ivete Nunes. Eu faço o Ho'oponopono. Para ele funcionar, para ele dar certo, eu preciso fazer todo dia? Mesmo horário? Veja bem, essa é uma pergunta interessante, mas ela é muito simples de a gente responder. A grande pergunta não é horário. A grande pergunta não é o tempo. A resposta para isso é disciplina. Toda pessoa que é disciplinada, ela alcança sucesso. Toda. Nunca vi alguém que não tenha disciplina e não tenha alcançado sucesso. Tem disciplina, alcança sucesso. Quando nós vamos fazer Ho'oponopono, lembra que nós falamos que tem entre aspas, um ritual que é mais ou menos assim. Preciso parar, um lugar tranquilo, gostoso. Vamos fazer Ho'oponopono naquela bagunça, né? É gritaria, confusão, não vou conseguir me conectar. Então, o ideal é parar, relaxar, respirar. Quero colocar um incenso, quero colocar um aromatizador no ambiente, quero fazer o meu ambiente, né? É um momento de parada, sagrado, que você tem que sentir prazer ao fazer. Né? E aí eu sim paro, vou fazer meu Ho'oponopono. Muito bem, eu preparei o ambiente para isso. Se torna muito melhor o Ho'oponopono. Tudo que eu preparo antes é mais gostoso. Vou preparar um café. Você põe lá pão, manteiga, bolo, alguns frios, café com leite, um cappuccino, uma água, um suco de laranja, um açúcar. Você compôs, você preparou. A preparação é importante. Então, a disciplina precisa disso. É bem claro. E, obviamente, o Ho'oponopono, se eu sou uma pessoa que eu faço todo dia, eu crio um hábito. O hábito ele é feito através de repetições. O hábito não é criado em 21 ou 28 dias, tá? Isso daí é mito. O hábito é criado entre 20 dias e 255 dias de repetição. Depende da pessoa, é nesse intervalo. Então, se eu fizer Ho'oponopono hoje, não fizer amanhã, já quebrei o hábito. Mas se eu fizer repetidamente, aquilo só se torna natural. Tudo que se torna natural se torna muito mais gostoso de fazer. O exemplo é oração ancestral. Nós fazemos constantemente a oração ancestral do Ho'oponopono, ok? Não é inventado, é lá do Ho'oponopono, oração ancestral. Quando eu faço a oração ancestral, as primeiras vezes que eu realizo ela, elas parecem um pouco antinatural. Quando eu vou realizando constantemente, eu vou me habituando àquelas palavras, às sensações, à conexão, e de repente flui. Então eu preciso entender isso.
Disciplina é bom? Ótimo. É o resultado do sucesso. Você se disciplina, o resultado é sucesso. Segundo, é bom eu fazer constantemente? Sim, para instituir o hábito, para se tornar salutar. E o período, Dr. Paulo? O período você que escolhe. Mas é bom, nada melhor do que você escolher um horário para fazer. É obrigatório? Não é. Mas é mais ou menos assim. Quando eu faço Ho'oponopono, é como se eu acendesse uma vela, né? Eu me iluminasse. Estou falando gratidão, estou falando de amor, estou falando de perdão. É uma iluminação da consciência. Então, eu acendi aquela vela agora. Isso é bom, né? Se iluminou. Iluminei-me. Estou falando vela no sentido figurativo, não é real. Então, eu crio um processo daquele momento de iluminação, bem-estar, harmonia. Se eu faço sempre naquele horário, melhor ainda, eu me condiciono. Mas nada indica de que você, por exemplo, perdi de manhã, posso fazer à tarde? Posso, claro. Posso fazer à noite? Não tenha dúvida. Muitos praticantes realizam à noite. Eu tenho, muitas vezes, essa preferência. Não que de manhã ou à tarde seja melhor ou pior, não, nada disso. É que quando eu faço pela manhã, pela noite, eu vou dormir no meu subconsciente plantado de repetições. E aquilo até repercute dentro de mim. Eu saí do consciente com as repetições, entro no padrão no subconsciente do sono, e aquilo está fervilhando dentro de mim, está se projetando a limpar mais ainda. Deu para entender? Então, pergunta aí da Ivete é basicamente essa. Tem uma pessoa, que é a última pergunta, ela me falou assim, Dr. Paulo, existe na literatura pessoas que usam uma ou duas frases só. Sinto muito e eu te amo. E ela cita até algumas ferramentas do Dr. Len para purificação. E ela me pergunta, é válido isso? Olha, eu vou ser muito sincero com você. Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de dar na raiz. Quando eu vou lá na raiz do processo, aquela raiz do processo para mim tem a validade. Tudo que vem depois da raiz e sofre modificações, adaptações, perde um pouco a essência e a estrutura. Então, eu acredito que você falar de uma maneira completa é o mais próximo ao tradicional. Eu gosto do tradicional. Eu sou a pessoa da tradição, que vai lá na origem, na raiz da questão. Então, quando eu aprendi Ho'oponopono, você vislumbrando o processo todo da Morna Simeona que trouxe para nós, você vê as 4 frases. E aí eu vou abrir aqui um adendo que eu não costumo falar. Não costumo falar, mas eu vou abrir esse adendo. Primeira coisa, o Ho'oponopono chegou aqui não foi por causa da Norma Simeona. Todo mundo sabe disso. Infelizmente. Se chegasse nessa configuração, seria muito melhor. Ela chegou na configuração do Dr. Len, que era um aluno da Simeona, e do Joy Vitale, que é o marqueteiro do segredo. Então, você coloca um aluno, um marqueteiro, e cria aquele livro Limite Zero, você vai ver um Ho'oponopono com segredo misturado. Não é o original. E aí, de repente, são criadas várias ferramentas que, no meu ponto de vista, não faz sentido. Eu sinto muito, mas para mim não faz sentido. Tem ferramentas que são muito claras, fazem sentido, não são coisas milagrosas, são coisas da consciência, que dá o salto, você entende a vida. De repente, tem coisas que te coloca na espera. Eu sou contra a espera. Sinto muito, mas essa é a minha tendência. Para mim, o esperar não resolve muita coisa. Principalmente quando eu espero dos outros, coisas externas. Então, essas ferramentas para mim não têm muita validade. A validade para mim é o tradicional. Para você entender, Dr. Len, quando foi aprender a primeira vez com a Morna Simeona, num workshop, eu acredito que foi na Flórida, tem uma história aí, Ele não conseguiu ficar com meia hora no workshop. Não conseguiu. Por quê? Porque a visão dele é muito racionalista
E a visão da Morna Simeona é a visão kahuna, é espiritualista, é energia para tudo, é uma visão diferente, né? Então, houve um choque, ele foi embora, depois de meia hora de seminário. Ele voltou no seminário novamente, depois de 6 meses, por questões pessoais. E aí, ele pegou o Ho'oponopono, fez estágio com ela com o Ho'oponopono, e aí segue o caminho. Então, existe uma dificuldade na tradução, né, do modelo intelectivo de tudo que a Simeona fala. Eu ainda prefiro a Simeona, a raiz, o tradicional, sem as misturas. Misturar com o segredo, o Ho'oponopono, eu acredito que foi a pior coisa que possa ter acontecido com o Ho'oponopono. Porque mostra que ele que o Ho'oponopono é uma técnica assim, ó, esfrega a lâmpada e vem. É o que todo mundo quer. Eu acredito que 100% das pessoas quer isso, esfregar a lâmpada e vir. Mas junto do esfregar a lâmpada e vir, vem a decepção, a frustração, porque essas coisas não funcionam assim. Você pode ver que as soluções dos seus problemas é quando você aprende alguma coisa. Você pode perceber, só você analisar todo o problema que você teve, como foi resolvido. Quando você aprendeu alguma coisa, colocou em prática, ele pulou. Sempre, sempre. Agora, aqueles que entram a magiquinha no meio, isso daí não funciona. Isso daí só vai te trazer decepção, frustração. Então, o que a gente precisa entender? Vou fazer o Ho'oponopono? Vou fazer do meio tradicional. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Tinha gente que queria atualizar o Ho'oponopono, tirar o me perdoe. Perdão é uma das bases para a gente entender o contexto da nossa vida. Isso até, contexto até religioso, importante, a importância do me perdoe, ou do perdão levar a pessoa. Não é necessário, né? Tem umas coisas assim que faz muito sentido, né? As pessoas começam a inventar coisas. Não pode inventar. E aí tem uma quarta pergunta que eu já vou encaixar sobre uma pessoa que me perguntou, eu não tenho o nome dela aqui, mas ela me perguntou que durante o Ho'oponopono se ela podia falar o nome de um anjo lá. Olha, veja bem, quanto menos você mistura as coisas, melhor. Melhor. Usa o tradicional. O seu anjo, faz a oração do anjo depois que acabar o Ho'oponopono. Você acredita em anjo? Acredito. Então faz depois que acabar o Ho'oponopono. Acredito na fraternidade branca. Depois que acabar o Ho'oponopono, faz a tua fraternidade branca, mestres ascensionados, o que você quiser fazer. Maomé, Alá, budismo, mas faz separado. Não faz tudo junto. Uma coisa é uma coisa, a outra é outra. As coisas funcionam bem, se respeitam bem, mas eu preciso separar. Deu para entender? Meu ponto de vista é esse. Coisas que não se misturam. De repente eu misturo religião com Ho'oponopono. Tem gente que começa, né? Ao invés de falar Deus limpa em mim, fala, ó Senhor, mestre digno do universo celestial. E aí vai, né? Uma mistificação generalizada. Não precisa disso. Eu tenho certeza que para você sentir Deus no teu coração, você só precisa de uma palavra. Deus. Acabou. Tanto é que tem linhas de pesquisa científica. Tem um neurocientista famoso, Ramachandran, que já fala, e tem muitos estudos científicos sobre isso, que ao dizer Deus, a tua consciência ela já se ilumina. Por isso que no passado tinha aquela grande fórmula que a gente falava assim, não fale Deus em vão. Por quê? Porque é onde você liga, é o interruptor. Um interruptor. Clicou, falou Deus, você clicou, acendeu. E aí você joga. Deu para entender? Então, a gente não precisa de muito, né? A gente precisa de simples. As pessoas querem hoje em dia rebuscar. Eu vejo cada coisa assim que para mim culmina no absurdo. Então, você quer o melhor caminho? O caminho reto? O caminho para você? Seja simples. Mais nada.
E aí faça o seu Ho'oponopono. Conexão, com fé, confiando. Tenho certeza que vai funcionar a sua experiência. Bem, eu aguardo você no próximo vídeo, na nossa comunidade, lá no WhatsApp. E claro, desejo a você muito aloha. Até mais.